vem com o Xandão. Yahushua Hamashiach, Yahu Tsebaot. Se liga na energia. Você olha pro Xandão, você vai querer ficar do lado dos perdedores ou do Xandão? Vamos comigo, caramba. Lado a lado, tá ligado? Tamo junto. Bom, então a minha esposa estava explicando pra vocês um pouco antes, tá? Que tudo isso começou, o start de tudo, foi aquela primeira parte que vocês já sabem, o tal do veiudo. Eu tava lá no sofá, tava assistindo o filme com a minha esposa, e aí chegou uma informação pra mim, porque a molecada, queixo quadrado, já me avisa, né? Quando são coisas importantes, ó, super, aconteceu tal coisa. Você precisa dar uma atenção pra isso aqui. Pô, aí eu abri lá o vídeo e tava o tal do veiudo, né? E aí eu fiquei enojado com aquilo lá, mostrei pra minha esposa, a Jaqueline já ficou com sangue nos olhos, né? Não, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com muita raiva. Eu só não fiz nada porque ele não deixou. Não Porque pode. A gente não pode nunca agir sob emoção, principalmente na internet. Nesse momento eu já queria falar, tipo assim, eu nem sabia quem era ela, não sabia nada, eu queria conversar com ele e falar, cara, o que te levou a fazer isso aí? Mas enfim, não fiz isso, porque ele não deixou também, e eu também achei melhor não. 4K na live, furamos o Kaito, beleza, tome. Então, na próxima live, a gente conversou, ele falou, na próxima live eu vou falar sobre isso, sobre essa falta de respeito, de que haja respeito, né? Porque isso aí foi um desrespeito mesmo, não foi uma brincadeira, foi um desrespeito. E provavelmente, nós não sabemos, provavelmente nesse momento, quando ele fez a live falando sobre isso, talvez já estivesse alguém passando por ele, né? Não sei. Provavelmente. E aí isso causou uma fúria ainda maior na pessoa. Não sei se foi isso ou não, isso é só uma suposição minha. Mas o que aconteceu nessa live? Quando ele foi falar sobre isso e falar que queria respeito, muitas pessoas já estavam falando sobre o assunto e atacando a pessoa que falou sobre isso. E essa pessoa aparentemente acredita que a culpa é nossa. Os ataques que ela tá sofrendo, ela acredita que a culpa é nossa. Mas a gente não fez nada. Quem falou foi ela, né? E acho que tudo isso deve ter sido acumulado aí, né? Essa raiva toda deve ter sido acumulada aí. Aí aconteceu isso, ele falou na live, tudo bem. Aí chegou o dia do evento em Brasília, né? Peraí, só um minuto, amor, que estão falando que tá baixo. Tá baixa a voz? Voltando, né? Aconteceu isso, ele falou, lá, comentou na live. E aí, dias depois, a gente só foi ter contato com esse assunto novamente lá em Brasília já, no dia do evento, à noite. A gente tava lá no evento, super legal, o evento super bacana. A gente tava tomando uma cervejinha lá e aí alguém mandou mensagem pra ele falando, ó, está acontecendo isso. Estão te difamando. Na mesma hora, mandaram a mensagem pra minha irmã. Uma pessoa, uma conta não identificada, mandou pra minha irmã mensagem falando, olha, tem uma pessoa falando que a sua irmã tá sendo traída pelo marido dela. E que não sei o que, mostra pra tua irmã, querendo pôr lenha na fogueira já. E aí, nisso, a minha irmã já tava sabendo, que na hora eu tava conversando com ela, já contei pra ela, falei, ó, tá acontecendo isso, você acredita? Né? E aí, ela nem respondeu a pessoa, nem nada. Mas, começou dessa forma pra nós, né? Isso chegou dessa forma pra nós. No dia 16 de julho, né? Foi. Lá no evento. Então, e aí, dando continuidade agora. Então, esse era o contexto, a gente tava lá fazendo o nosso trampo e chegou essa informação. Aí, de imediato, eu já falei pra minha esposa, né? Falei sobre o que tava acontecendo. E aí a gente começou a estipular algumas teorias. Porque como eu já falei pra vocês, eu não conheço nada, absolutamente nada da Bianca, a não ser aquilo que vocês já me falaram em live. Ó, ela é uma menina que tem problemas mentais, mas eu não sei... nem vale a pena comentar. Não, eu tô contextualizando para as pessoas entenderem, tipo, o que eu sei, entendeu? A gente sabe que todo mundo sabe. As teorias, então, que começaram pra mim foram essas. Falei, ora, por que ela estaria fazendo algo desse tipo, né? Será que ela ficou brava com alguma coisa? Será que ela tá metendo louco? Por que ela criaria uma mentira satânica dessa, né? A gente sabe que não pode esperar nada de ninguém, só que não faz sentido isso, porque claramente é uma mentira e uma mentira muito extrapolativa. Inclusive, os argumentos que ela tem são coisas, assim, de uma questão tão trivial, é tão fácil de rebater e provar que não faz sentido, né? Que inclusive a própria internet já sabe. Por isso que eu falo que é até vergonhoso ter que vir aqui explicar, né? Falar sobre isso, porque na verdade eu falei de imediato pra minha esposa que eu nem viria na live falar sobre isso, que eu deixaria quieto, resolveria através de outros métodos que vocês já devem imaginar, porque é o mais correto. Eu não tenho outra saída se não fazer isso, vocês estão entendendo? O outro lado não me possibilitou. Não é uma coisa que eu poderia vir simplesmente aqui e resolver assim na conversa. Eu tentei. Bom, então pra vocês entenderem, tava lá em Brasília, aconteceu isso, tá. Imediatamente é uma situação chata, deixa a gente pensando nisso, meio que suga a nossa energia, né, porque é complicado saber que estão difamando você, difamando sua esposa na internet, então eu comecei a pensar que talvez não fosse ter saída, eu deveria dar algum tipo de explicação. Aí a gente tava no evento, né, ali a gente sabia que haveria uma dor de cabeça que a gente teria que resolver essa questão. Sim. Mas continuamos no evento, gravamos com tudo normal. Fizemos tudo normal, segue o baile. Ficamos cansados, fomos embora, tomamos banho e dormimos. Até porque eu sempre falando pra Jaqueline, falando, amor, isso daí é normal, sempre vão atacar, sempre vão procurar alguma coisa, principalmente no meu caso, que sou um cara aí que acaba incomodando um ou outro, tem
tem pessoas que têm raiva, vocês sabem, a galera da live sabe como funciona isso. Ninguém vai atirar pedra em pipa que não tá no alto, eu sempre falo isso. Em que sentido, Super? No sentido de que, pra você estar no alto, basta você ter personalidade e convicção, ser o que você é de verdade, entende? Isso daí já é motivo de sobra pra alguém querer tentar te derrubar de algum jeito, querer esfacelar com a sua reputação. Esse tipo de coisa, querer te acusar de uma hipocrisia ou imputar crime à sua pessoa, falar do seu casamento, tudo isso é negócio que tá acontecendo. Então, sempre falando pra ela, fica tranquila que isso daí a gente resolve, tá? A gente tá com a verdade, não tem o porquê de se desesperar por nada disso, né? Inclusive, a gente não tem nem obrigação de dar explicação sobre isso, mas é óbvio que chegou no momento que eu percebi que eu teria que tomar uma atitude, porque como envolve uma dimensão gigantesca na internet, todo mundo fica comentando, seria até meio que errado da minha parte se eu não viesse aqui falar algo pra vocês que me acompanham, entendeu? Então, assim, não tem como simplesmente não dar nenhuma justificativa do ocorrido. Aí, Nesse momento, a gente acreditava que tudo era uma invenção por parte dela. sim, Porque se não foi ele, ela tá inventando. Né? A gente pensa, não é possível que alguém tá se passando por ele e causou tudo isso. Ela deve ter inventado. A primeira impressão nossa foi essa. pra vocês verem o tanto que a gente achou isso absurdo, porque a mentira é tão sem pé nem cabeça que eu realmente falei, cara, ela deve ter criado então isso do zero. Não faz o menor sentido. Por que alguém se passaria por mim cometendo um crime, inclusive, né, de falsidade ideológica? Crimes aconteceram vários. Vários, Com ele, comigo, vários. diversos crimes. E pra quem não sabe, crime na internet, a pena é muito mais alta. É, Então é de... muito grave, tá? Tudo que aconteceu aqui é Tem- muito grave. Só pra vocês terem ideia, ó, de tudo. Tem aí no meio disso, é falsidade ideológica, injúria, calúnia, difamação. Tem tudo. Putz, basicamente tem tudo. Então, assim, isso aí são coisas que serão resolvidas fora da internet, óbvio, porque não sobrou saída. Agora, o que eu pensei? Quando a gente saiu de Brasília e a gente foi pra São Paulo, sabendo de todo esse ocorrido aí, eu peguei e falei assim pra minha esposa, bom, na live então, eu vou me pronunciar a respeito disso de uma forma objetiva, caso você queira participar, inclusive ela achou necessário ela vir aqui falar algumas coisas também, né, e nada mais do que justo, apesar de que eu não gosto que ela fique envolvida diretamente com nada, só que como afeta ela tão diretamente quanto a mim, né, é uma coisa que não dá pra eu tratar eu mesmo só de modo isolado, ela também tem que ter o direito de falar o que ela pensa, o que ela acha, né, Porque me envolveram, né? Exato. Então, faz todo sentido. Quando a gente tava lá em Brasília, tava lá no cinema, né? Eu tava conversando com o Soldeira Farol ainda, ele tava me explicando sobre o que tava acontecendo. Falei, Soldeira, agora eu não posso dar atenção pra isso, mas eu preciso de 10 minutos. Me veio na cabeça o seguinte. Bom, se a Bianca tá em live agora, e foi isso que chegou pra mim de informação, ó, Super, ela tá em live agora, ela continua contando mentiras, difamando, fazendo tudo isso. Falei, cara, já então que ela tá insistindo nisso, eu não sei o que tá acontecendo com essa garota, se ela tá realmente com algum tipo de surto, ou se alguém tá tentando enganar ela, se ela realmente foi enganada por uma coisa tão idiota assim, porque não fazia sentido. Eu tinha acabado de receber uma mensagem da galera me falando, Xandão, ela tá falando de foto com colher na rã. Eu comecei a rir no cinema. Eu falei, mas como assim, cara? Eu não consigo, eu tô incrédulo, quem que acredita nisso? Como que pode um cara... Porque nessa altura do campeonato já tinha chegado pra mim o número fake que não é meu. Eu não tenho DDD 11. Primeira coisa que eu já ia explicar, que é óbvio, eu não tenho DDD 11, eu não tenho dois celulares, eu não tenho nada disso. E aí chegou pra mim a informação, ó... Quem tem dois sou eu. Por causa de trabalho. Pra resolver as nossas coisas. Um celular, ó, é assim, eu tenho meu celular, ela tem o dela, e o terceiro é de empresa, é pra resolver burocracia. Aí olha só. Quando chegou pra mim essa informação de que o DDD do cara era 11, eu falei, meu Deus, mas já tá na cara que alguém tá criando uma farsa, né? Beleza. Aí depois veio a tal da informação de que, Xandão, você não vai acreditar. Ela tá falando de foto sua com uma colher na rã. Falei, cara, mas que é isso? Aí eu pensei, será que pegaram um print de uma live minha IRL que eu fiz esses dias que eu tava dentro do carro e meteram uma IA no meio disso Pode tudo? ser também. As teorias são muitas, isso não importa no final, porque é de uma sensatez coletiva de que a coisa mais fácil que tem hoje é criar IA, fotos falsas que parecem muito reais. Os caras fazem isso o tempo inteiro. A galera cria montagem minha aí, joga aqui na live, manda eu reagir, e a montagem é tão bem feita que parece mesmo que eu tô vestido de arte, o palhaço assassino. Tá entendendo? Era o clone. Era o clone na RAM. Irmão, olha as teorias. Estavam falando de clone, que eu tinha sido clonado. Então olha como que a parada começa a escalonar em níveis surpreendentes. É quase no nível, eu tenho que vir aqui falar que eu não tenho clone. Eu não tenho clone. Eu não tenho. E aí tudo isso fez a gente começar a pensar que... Só se fizeram, eu não sei. Nesse momento, quando a gente tava lá no cinema, saindo do cinema, a gente chegou num ponto de, tipo assim...
pode ser que realmente exista uma pessoa se passando por você e essa pessoa conseguiu enganar essa menina. A essa altura do campeonato eu ela fiquei tá- incrédulo. Falei, não é Ela possível. tá expondo tudo porque ela realmente acha que é você. Então, aí, assim, continua sendo tudo muito grave. Aí vai Mas vem. aí inclui. Aí já entra mais uma pessoa cometendo, né? Então surgiu, nessa altura do campeonato, essa hipótese. Ó, tem um terceiro envolvido aí que tá cometendo o crime principal que desencadeou os outros crimes cometidos por ela. É, só pra deixar claro. São duas partes. Tudo isso que a gente tá falando aqui são hipóteses, tá? Sim. A gente tá falando, contextualizando, porque se tem um monte de canal, um monte de gente falando sobre isso, Sim. nada mais justo e honesto do que a gente vir aqui e falar A verdade, né? a verdade e a ordem dos fatos, porque é isso Sim. que todo mundo quer saber, não é verdade? Afinal de contas, somos nós que estamos vivendo juntos A e tudo. A gente- gente sabe efetivamente o que aconteceu, a gente pode provar tudo o que aconteceu, não é verdade? Todo mundo falando, ah, mas isso só a mulher dele pode falar. Então, Sim. eu tô aqui dando a minha cara pra gente conversar sobre esse assunto, desculpa. Sim, foi nada. Então, tudo são hipóteses. A gente só vai realmente descobrir quem foi que fez, da onde veio, qual que o rastreio aí das mensagens, tudo, quando a gente for resolver isso aqui fora da internet, que já tá tudo sendo encaminhado pra isso, tá? É isso aí. Mas enfim, estamos aqui Eu contextualizando, né? Tudo pra vocês. Aí eu saí então do cinema, tava vendo um filme lá, né? A tal da Odisseia lá, Muito bom, viu, inclusive, o filme. da Helena de Trolha. O filme me surpreendeu, um baita filme. Vocês têm que assistir. Muito bom, gente. muito. Sério, tirando essa parte aí do wokeismo, A história é braba. Mas o foco não foi nisso. Mas enfim, não né? teve foco nenhum nessa É, o nessa- Foco não nessa foi parte nisso aí. Foi isso que me surpreendeu. O filme é bom pra É um filme caramba. legal pra caramba. É. Assistam o filme lá da Helena de Trolha. Bom, enfim. Aí vamos lá. saí do cinema e, cara, eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de resolver as coisas já na hora, eu não gosto de ficar deixando pra depois. Já que a gente tá com a verdade e estamos com a razão, eu falei, então, na minha cabeça, eu vou tentar descobrir aqui o número dela, alguém talvez passe o número dela pra mim, e eu vou perguntar se eu posso participar da live dela, se ela me dá o espaço, dentro de uns 10, 15 minutos, só pra eu falar da minha versão, impor a verdade, falar, né? E nisso, conseguiram o número dela e me passaram. Aí eu falei pra Jaqueline, eu falei, ó, na minha concepção, a melhor coisa, a melhor atitude a ser tomada agora é já interferir, porque isso tá errado. Eu não posso deixar simplesmente a difamação continuar comendo solta e as pessoas ficarem criando cada vez mais teorias. É mais fácil interferir agora, até pra servir como um elemento surpresa, entendeu? Pra já quebrar esse ritmo que as coisas estavam indo. Você tá entendendo? Falei, olha, eu só vou lá e vou falar. Só vou falar a verdade e acabou. E, na minha cabeça, o que que ia acontecer nesse desdobramento? Olha só o que que eu pensei. Eu pensei assim, bom, primeiro que eu vou tratar a questão com toda a frieza do mundo, né? Em nenhum momento vou elevar a voz nem nada. Eu falei isso daí pra Jaqueline, simplesmente pra conduzir a conversa numa boa, né? E que se ela quisesse falar alguma coisa, pra ela falar pra mim durante a ligação, que ela poderia falar também. E eu já tava pensando no seguinte, tem uma possibilidade da menina, sei lá, surtar, tratar mal, porque de pessoas assim não dá pra esperar nada. Aquela altura do campeonato eu já tava acreditando nisso, que talvez a conversa não fosse de um jeito educado, correto. Eu pensei assim, eu calculei assim, talvez ela, por estar sendo mau caráter, me difamando, ela não aceite bem os argumentos e queira explodir, sei lá, A tratar gente com não sabia o que desrespeito. esperar, na verdade. Não né? dava o A que- gente só fez o que Exato. a gente podia naquele momento, que To- era tentar falar. Todas essas hipóteses estavam passando pela minha cabeça, então sempre mantendo a postura, né? Você não pode se exaltar nessa hora. Aí eu peguei e liguei. E até acreditei por um momento que, porque vocês concordam comigo que se ela, pelo menos, pedisse desculpas e reconhecesse o erro, putz, seria ótimo isso já? Isso não anularia os crimes cometidos, nem por ela e nem pro outro que cometeu falsidade ideológica, mas, poxa vida, já seria muito melhor. Era só falar, olha, Super, eu realmente fui enganada, por mais bizarro que seja ela ter sido enganada dessa forma, que eu não acredito, cara, é uma coisa difícil demais, é uma coisa tão doida isso. Mas enfim, beleza. Ela foi então ingênua de ter caído num golpe, tá? Era só ter falado, Super, isso foi realmente um golpe. Quero pedir desculpa de antemão aqui pelo tratamento que eu dei diante de você, da sua esposa, de ficar já afirmando esse tipo de coisa, de querer te colocar como um homem desmascarado na internet, olha como ele é hipócrita, um falso cristão, um cara que comete adultério. Eu pelo menos esperava isso, essa sensatez, mas foi literalmente o oposto. E vocês viram lá na conversa que aconteceu, quando a Jaqueline foi falar com ela, foi Assim, virou a chave, ela surtou. e aí ela desceu a nível de baixaria. Ela já não tava me respeitando, porque ela não deixava eu falar em momento algum. Mas comigo foi pior. E ela também elevava a voz. E aí, com a minha esposa, piorou muito mais. Aí ela desrespeitou tudo. Desrespeitando a minha esposa, ela também me desrespeitou, obviamente. E aí agora nessa parte da conversa, como todo mundo já ouviu a ligação, eu não vou ficar falando sobre o que aconteceu na ligação. Sim, com certeza. Agora você fala, amor, o que você acha aí, como é que foi? Até esse momento da ligação, de antes de ligar, a gente tinha duas coisas que eram fato. Primeira, ou ela tinha inventado tudo isso e cometeu crimes expondo na internet, ou ela tinha sido realmente enganada e cometeu crimes na internet. Então, duas coisas tudo são fatos, né? Então, uma dessas duas coisas já era
é o que realmente estava acontecendo. Aí, nesse momento que a gente ligou pra ela, ela quis falar comigo. O negócio, ela queria falar comigo. Ela queria saber o que eu tava fazendo. Eu nem lembro direito o que ela perguntou, mas eu Ela acho que teve a queria coragem de te saber- questionar de modo irônico e através de um cinismo. Ela queria saber o que eu tava fazendo no dia 27 de junho. Vocês querem saber aqui, ó, outra parte, né, amor, da história? O que a gente tava fazendo no dia 27? Ela falou primeiro que ela falou que era um domingo, que eu não sou calendário pra decorar data na cabeça de data de dias de mês passado. Eu não sei nem que dia é hoje, eu não decoro essas coisas. Nem eu. também. Primeiro ela perguntou, falou que era um domingo, depois falou que era um sábado. Beleza. Eu falei, olha, sábado ou domingo eu não preciso nem conferir, porque a gente sempre passa junto. Mas depois que a gente desligou o telefone e tudo, eu fui conferir. Eu falei, deixa eu ver, o que foi esse dia 27 de junho, né? O que a gente tava fazendo? Eu até fui procurar no meu celular. Aí eu fui ver que dia 27 de junho foi um sábado. E a minha família, todo ano, no mês de junho, faz uma festa junina em comemoração à memória do meu avô, que E fazia olha, eu falei- aniversário 24 de junho. Eu falei até na live, isso eu comentei com a molecada, eu vou numa festa junina amanhã lá na chácara. Eu até comentei na live, olha, eu lembrei disso agora. Manda Eu bala. fui pra chácara de manhã pra ajudar minha mãe, minha irmã, minha prima, tava todo mundo lá. Gravei stories da gente lá no barracão, organizando tudo. Ele tava na academia, saiu da academia e foi pra chácara. Postei story também, ele com meu pai na Courrier, com a caçamba cheia de mato, que era pra enfeitar, super engraçado. Postei nos stories também, tudo. Saímos da chácara, nós dois juntos fomos ao mercado, fizemos a compra que precisava pra semana. Compramos alguma coisa pra gente almoçar, viemos pra casa, tomamos banho. Acho que foi umas 6 e pouquinho da tarde, a gente tava indo pra chácara pra festa. Toda a minha família tava lá. E antes, olha só, isso é uma coisa muito, muito assim, sobrenatural, tá? Isso aí Acredite doido. quem quiser, mas assim, A Jaqueline é muito intuitiva. eu tava pegando água pra dar pro Dante antes de ir pra chácara, e ele tava pegando a ração, assim, aí ele percebeu que não tava muito legal, e realmente não tava muito legal. Eu tenho até mensagem nesse dia falando pra uma amiga que eu sempre convido ela pra ir na festa junina. Esse ano eu não convidei, aí eu até pedi desculpa pra ela, falei, olha, não te convidei porque eu não tô legal. Não tô afim, não queria nem eu ir, eu não tô bem. Falei isso pra ela, né? E aí ela falou, não, imagina, não precisava vir me falar isso, né? Mas eu não senti uma obrigação de falar pra ela que eu não a convidei porque eu não tava legal e nem eu queria ir na festa. Aí ele chegou pra mim uma hora, ele olhou e falou assim, você tá bem? Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, olha, eu não tô legal, não tô bem, eu não sei explicar o que eu tenho. Não sei te falar o que eu tenho. Ataque espiritual, isso daí. Fiz assim. Agora eu entendi o que eu tava tendo. Eu tava sentindo que a gente tava tendo um ataque espiritual. Por quê? Porque nesse momento, rapaziada, assim, com tipo 99%, assim, a hipótese é que nessa altura do campeonato, o fake que tava se passando por mim, tava conversando com ela. Foi nesse Estavam dia, operando, nessa havia hora. um mal sendo operado perante nós nesse momento. E a Jaqueline ficou mal nesse dia, como se ela tivesse recebido essa energia e percebido que algo tava errado, entendeu? Gente, Vai vendo. Tem gente que não vai acreditar, mas eu nem preciso. Assim, eu tô aqui Não, pra mas falar, então eu vou falar, sabe? Na verdade, uma boa parte de pessoas entende o que é isso, porque ataque espiritual e meu energia, Deus as do pessoas... céu. É que dessa vez é tão bizarro que a gente, por lembrar desses fatos que ocorreram, a gente interligou um ponto com o outro. Ela tava se sentindo mal por causa disso, isso era o que tava acontecendo, entendeu? Tava tendo uma trambicagem. Não tava dormindo direito à noite. Aí continua Eu não falando sabia o que a gente tava acontecendo, fazendo. Não sei. Aí a gente foi pra festa junina. Sabe o que a gente tava fazendo lá em família? Rezando. Rezando o terço, orando. Tinha 40, 50 pessoas, sei lá, orando juntas. E ela postou no story isso daí, a lembrança do dia 27, que ela falou 26? No dia 27, 27. eu postei nos stories Olha a foto aí. do terço que eu tava segurando durante a oração. Dá pra E acreditar, no rapaziada. dia- A gente tava rezando lá. E no dia após a ligação, quando eu fui procurar que dia que era, eu postei um TBT. Minha mãe falou, nossa, eu não entendi nada por que você postou isso. Aí eu nem expliquei pra ela na hora. Mas foi pra mostrar o que eu tava fazendo naquele dia. No dia que estavam tentando destruir já a gente. A gente tava rezando. E a Bianca perguntando o que você tava fazendo. Tal. Gente, como que ela pode ter acreditado tão facilmente? É tão fácil criar um número fake, se passar por uma pessoa hoje em dia. Eu nem vou entrar aqui no detalhe, já entrando, de que o fake não sabe nem escrever, é semi-analfabeto. Não sabe escrever. Olha, eu no WhatsApp, eu escrevo errado, rapaziada. No WhatsApp eu escrevo errado, porque eu tento responder rápido e objetivo. Mas nem escrevendo errado, eu escrevo tão errado que nem o cara semi-analfabeto. Mas você não escreve errado, cara. Você Não, fala, mas tipo, eu uso gíria, às vezes eu dou uma abreviada sim, em palavras, sim. porque eu quero ser Mas objetivo, não entendeu? se compara. Mas, Não tipo se assim, compara. não dá pra... aqui é o SX, que merda é essa que aqui é o SX? Primeiro, Ah, velho, nem eu que sou realmente o SX, eu fico falando aqui é o SX. Pô, isso é ridículo, vai dar o SX é o caramba. Que merda é essa? normalmente primeiro que ele é tão, a vida dele é tão corrida que quando ele precisa mandar áudio pros caras que ele conversa nos podcasts, parceiro dele, ele manda áudio.
Exatamente. Fala, irmão, Xandão aqui, entendeu? Putz, Mano. cara. Uma parada básica, rapaziada. O Rômulo Ai, fez meu um Deus vídeo do céu. excelente no canal Nossa, dele. Um abraço obrigada, pro Rômulo. Palmas pra você. Rômulo fez um vídeo, cara, e eu não esperava menos do Rômulo, porque ele é um cara desperto e ele passa por muitas provações também, tentativas de acabarem com a reputação dele. Justiça, processo, um cara do bem. Ele já sabia de antemão que tudo era uma farsa só pela escrita do cara. Porque o Rômulo tem meu contato e a gente troca ideia de vez em quando. Então, olha, sem conhecer pessoalmente, ele já sabe, tipo, do meu caráter, da minha índole. E não foi só ele. Na verdade, 99% das pessoas que colocaram vídeos falando sobre o ocorrido na internet já meio que deram um veredito a favor de mim. E eu fico muito feliz com isso. É sinal de que realmente tem uma coerência aqui sendo transmitida. Existe um elo de confiança, mesmo sem conhecer pessoalmente essas pessoas. Eu agradeço a todos por isso. O Gustavo Lázaro fez... Irmão, nem eu imaginava que o Gustavo Lázaro me conhecia tão bem. Olha o que o Gustavo Lázaro falou no vídeo dele. Eu vi ontem à noite, eu dei risada, eu fiquei rachando o bico lá. O Gustavo Lázaro falou assim, num determinado momento do vídeo dele. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Xandão, se ele não tá trancado no quarto dele fazendo live, ele tá com a esposa, é só isso que ele faz. E é exatamente isso. E até um cara que nem acompanha, tipo, ele não fica vendo Ele o tem que eu as tô coisas falando. dele Ele pra sabe. fazer. Ele tem as coisas dele pra fazer, né? O cara sabe, tipo assim, é tão óbvio isso daí. Eu falo na live. Ô, rapaziada, deixa eu falar pra vocês. Eu e minha esposa, a gente tá sempre junto em qualquer lugar. A gente só não tá junto em momentos que são literalmente impossíveis de estarmos juntos, porque eu tô trabalhando ou ela tá tendo que resolver alguma coisa, mas fora de live a gente tá junto o tempo inteiro. Então, quando a Bianca pergunta o que você tava fazendo tal dia com seu marido, como que ele conversou tal hora, não existe a menor possibilidade disso acontecer. Não tem. Eu tenho minha rotina fixa. E enquanto eu não tô aqui fazendo live, gerando conteúdo em algum lugar, a minha esposa tá comigo, é 100% do tempo junto, velho. É assim que casal tem que ser, inclusive. Até porque minha esposa é meu braço direito, ela trabalha comigo. Ela trabalha comigo. Além dela ter as obrigações que já são gigantescas numa casa, porque cuidar de uma casa não é fácil, ela ainda cuida do trabalho junto comigo. E agora mais ainda, que estamos gerando mais conteúdo, estamos com mais foco aí em cima disso, né? Criei até um TikTok novo, que depois eu vou comentar pra vocês sobre isso. Ela cria conteúdo pra ela também. Eu tô aqui com vocês e tem tá mensagem dos caras da Growth pra marcar gravação. Tem mensagem do banco pra resolver alguma coisa, áudio. Eu tô aqui com vocês, não vou ver agora, depois eu vou ver. Ah, e falando sobre Growth, vou aproveitar aqui o gancho e falar, né? Eu não li os prints das conversas aí que o Fake e a pessoa tiveram, mas eu sei o que eu vi nos vídeos aí que falaram. Vamos começar então. Evento da Growth que ele ia e eu não ia. Não sei que evento é esse. Não teve nenhum evento recente da Growth. O último evento que a gente foi pra participar pela Growth foi o Arnold, que foi sei lá quantos meses atrás. Faz Se foi tempo maio, já. não sei se foi abril. Não sei de onde que o diacho do Fake tirou essa pedrada de evento do grupo. Não sei que evento seria esse, não teve nenhum. E acabei, olha só, acabei de falar que o sócio tá me mandando mensagem, o sócio da Growth, pra marcar se ele pode ir tal dia lá. Eu tô esperando terminar a live pra ver com ele se ele vai poder ir pra falar pro sócio que a gente vai. A galera da live, inclusive, sabe disso, porque, ó, eu tô conseguindo fazer live, rapaziada, de segunda até quarta. Ó, essa semana, quinta-feira eu tenho que sair de novo. Inclusive, já vou deixar aqui, desculpa interromper, amor. Não. Mas na quinta-feira eu vou ter que ir pra São Paulo, eu vou fazer uma live dirigindo. Não vou ficar, óbvio, eu dirigindo e fazendo live ao mesmo tempo, mas a Jaqueline vai ligar a live no carro, a gente vai fazer uma live diferenciada pra vocês, tá? Fazer tipo um IRL lá, trocando ideia na pista, beleza? E vai ser da hora pra caramba. Então, Continua o aí. sócio quer saber se quinta-feira você consegue ir lá, à tarde. Consigo. À tarde eu consigo, porque o podcast é só À 9h30 da noite. noite. Então nós vamos de manhã. Então quinta-feira de manhã nós vamos Entendeu? fazer uma live Vambora. pra vocês aí. Já que vocês querem ver aí, ó, nós vai gravar tudo também agora, ó. Pra vocês verem aí como Bom, que funciona a mas parada. então, galera, é o seguinte, né? Evento da Growth não teve. Dormi na casa da minha mãe. Cara, minha mãe mora 3 minutos da minha casa. Eu dormi lá algumas vezes quando a gente casou, com ele junto. Porque não faz sentido eu ir dormir lá, sendo que a minha casa é aqui do lado, entendeu? A única vez, eu acho, que eu me lembro da gente dormir lá, foi um dia que meu pai não ia poder estar, e eu falei pra ele, ó, acho que eu vou lá dormir com a minha mãe pra ela não ficar sozinha. Eu falei, mas você não precisa ir, eu sei que você não gosta de dormir fora de casa, então não precisa ir se você não quiser. Ele falou, não, eu vou com você, vou largar você lá sozinha. Então eu dormi na minha mãe, ele dormiu junto. Foi a única vez, eu acho, até hoje, em tantos anos de casado, que eu dormi na minha mãe e que ele foi junto. Então, ó, não teve evento da Growth, não teve eu dormir na casa da minha mãe, muito menos passar uma semana na casa da minha mãe, porque eu tenho casa pra cuidar. Tá fácil, né? Ah, vou ficar uma semaninha lá, vou ficar uma semaninha no céu, não tem nada pra fazer. Não tem. Nunca, desde quando nós casamos, nunca ele foi pra São Paulo e eu não fui junto, até porque vocês estão vendo aqui, quem cuida da agenda sou eu, quem grava os vídeos dele sou eu, tudo sou eu que faço, e ele, se ele estiver aqui num lugar que eu não posso ir, ele não vai. Você não vai em lugar que seu companheiro não é bem recebido, sua esposa não é bem recebida, a não ser que seja um lugar que é impossível do outro ir junto.
Qual o motivo Entendeu? de ficar distante da minha Então, esposa? não Que além de faz minha sentido. esposa, ela é braço direito no meu trabalho, ela é peça fundamental no trabalho, tudo que eu faço aqui. Isso não tem o menor sentido. O que mais Não que tem o menor foi sentido. falado? Ah, crise no casamento. Meu Deus do céu, crise no casamento. Cara, você acha que um homem que tá em crise no casamento consegue ficar aqui fazendo live, fazendo tudo normal e tudo? Eu postando minha rotina, gravando vídeo pra caramba no TikTok, no Instagram, o postando cara- meus treinos, o- cuidando da minha O casa. cara tá com crise no casamento, mas tá postando foto com a esposa no Insta, tá pra lá e pra cá com a esposa no Insta, mesmo postando pouco, todo mundo pode ver. O cara tá lá vendo o filme do Arte, esquiço, rasgando pessoas no meio, acabando com tudo na live. Tá a crise. Mas, cara, é isso que não dá pra entender. Vocês entendem por que que eu olha- falo que é vergonhoso você ter que explicar? São coisas Mano óbvias, do céu. rapaziada. Vocês entendem como. É um conselho de pessoa de verdade aqui falando pra vocês. Como a internet, ela é bizarra. É bizarro, Tinha demais. um monte de pessoa especulando aí, falando coisas de que a gente tava em crise no casamento e que ele tava me traindo e não sei o quê. E a gente no shopping tomando sorvete, passeando. Indo no cinema. Exalando energia vendo a Helena de trolha lá no filme. Cara, é totalmente assim. A vida real e a vida que acreditam, entendeu? Assim, é muito bizarro. O que mais foi falar? Quando acabou os argumentos ali, né? A pessoa teve que falar que eu tô envolvida com ele, voltei com ele por causa de dinheiro e sei lá o quê. Primeiro que eu não voltei com ele, né? Do dia que a gente começou a ficar, nós nunca mais paramos. E eu conheci ele há quase 20 anos, tá? A gente se conhece há quase 20 Só. anos. Só metade da vida. Só metade da. É mais. Nossa, Só cara, metade eu da tenho vida. 28 anos, eu conheço ele há quase 20. Então vocês podem ter uma ideia daí já, né? Eu já falei sobre isso também, não devo satisfação sobre isso, mas como a gente tá aqui falando, as pessoas querem ouvir, né? As pessoas querem ver a gente falando. Então, quando a gente começou a ficar lá, muito lá atrás, ele tava banido da Twitch, não tinha as parcerias dele ainda, não tinha carro. Eu tava lascado, rapaziada. Eu tava naquele momento lá Mano. inicial das lives que eu tava tomando um ban a cada 5 segundos. Por exalar energia. Minhas lives. A única live que eu abri no TikTok não durou 10 minutos, eu fui banido. Eu não tinha um tostão, não tinha nada. Eu tava lascado. Falava, velho, eu só preciso conseguir fazer live, mas os caras não deixam, irmão. A gente saía pra Tá passear. fudido, eu não tinha parceria com nada, eu não tinha nada, eu não tinha carro, eu não tinha nada. A gente saía pra passear no meu carro, que era um Uno Vivace, daqueles pequenininhos, bonitinhos, sabe? A gente passeava nesse carro, eu trabalhava no cartório, eu era CLT. E a gente passava o final de semana junto, ou ele ia na minha casa comer lanche, churrasco, ou a gente ficava na casa da mãe dele e pedia lanche. E logo em seguida, depois disso, começaram a virem os contratos de patrocínio, de parceria, tudo. E quem ajudou ele com esses contratos, inclusive, fui eu. Eu ajudava ele lendo, a irmã dele, que o Lucão também na época trabalhava junto. Sempre desde o início. Desde o Ajudando início, a gente junto. Porque a Jaqueline ela tem conhecimento jurídico, que ela fez faculdade de direito, sou então formada ela em lembra direito, de é. bastante coisa, ela é inteligente pra esse tipo de coisa. Então, gente, salário de 95 mil. Gente do céu, salário de 95 mil. Essa daí foi outra pedrada, hein? Da onde, rapaz, que sai esse 95 mil? A Pô, pessoa diz, eu não sei o que eu tô falando, a pessoa diz que recebeu, sei lá, R$1.000 pra falar uma coisa na internet. E aí vem questionar se o meu marido me dá dinheiro ou não. ô, rapaziada, eu não sei se vocês sabem, mas assim, não existe esse no meu casamento, o casamento ideal que eu sempre busco ter e sempre vou ter com a minha esposa, não existe esse negócio de eu dar dinheiro pra minha esposa. O que é meu é dela. Casamento é isso. Eu e ela somos um só. Um é espelho do outro. Então, e outra coisa, se eu desse dinheiro pra ela, onde que tá o problema disso? É minha Mas esposa. 95 mil da onde? Eu queria entender da onde surgiu 95 mil reais. Falaram da minha loja. A minha loja, gente, pelo amor de Deus, não faz nem um ano que eu abri a loja. A loja é uma MEI. Sabe o que significa MEI? Eu vou explicar pra quem não sabe. MEI é quando você ganha até 10 mil reais no mês. É quando o seu faturamento nunca ultrapassou 10 mil reais no mês. Eu não tenho nem tempo de postar na loja. Graças a Deus eu tenho clientes muito boas que gostam das minhas coisas e mesmo sem eu postar, vão lá e compram. A ideia da loja nem era, a gente nunca colocou como expectativa faturar mundos e fundos com loja. Isso aí é uma coisa que a Jaqueline gosta, eu também gosto. Eu Tanto é que eu já não amo. falei pra vocês que eu vou abrir a minha loja, se Deus quiser. Isso daí é só uma coisa que a gente gosta. E eu falei pra ela, não, vamos mandar bala. Por que não criar? Vamos, Gente, entendeu? a minha loja é uma MEI. Eu não faturo mais que 10 mil reais no mês. Nem perto disso eu cheguei ainda, porque eu não consegui até agora focar nisso daí, sabe? Pra faturar tanto. E aí a pessoa falou que eu tenho uma loja graças a ele, e porque ele me dá o dinheiro da loja. Tipo, assim, O Sussu não paga nem os mods, imagina um salário de 95 mil. Ô, Caio, você quer 95 mil por mês? Pra você passar vergonha e receber mijada na cara? sabe? Eu Ai, trabalho meu com ele, Deus. a gente trabalha junto. E, nossa, até o cartão de crédito que a gente usa é o mesmo cartão. É, as pessoas Só que, pensam. olha só, eu sou tão, assim, com isso, que se ele me mandar o meu salário, né, que a gente tem isso, né, que eu pago meu carro, meu combustível, não sei o quê, seguro, tal, eu mando pra ele de volta
dinheiro das coisas que eu comprei no cartão. Exatamente. Ele fala, pra que você tá fazendo isso? Você não tem que fazer isso. Eu falo, não, foi eu que gastei essas coisinhas minhas aí, eu mando pra ele de volta o dinheiro. Ele me manda, eu mando o dinheiro de volta. Eu somo, eu sei quanto que eu gasto por mês. E mando de volta pra ele. Isso é Pra ele pagar o cartão de pragmatismo. crédito. É só bom senso da minha parte, eu não precisaria fazer isso. Mas, eu tô até falando muito já, eu acho, da nossa intimidade, mas enfim. Gente, nada, só pra vocês entenderem que nada faz sentido, nada tem cabimento, sabe, assim. Absolutamente tudo isso que ela tá falando e são argumentos que nem ela falou, que é até demais, mas só pra vocês terem noção um pouco de como que é a nossa vida e o quão conectado a gente é. Tudo que a gente faz é junto, é pensado, é calculado, tudo do melhor jeito possível dentro da vida de um casal saudável. Extremamente saudável, lúcido, preocupado um com o outro. Vocês estão entendendo? Esse é o ponto nevrálgico aqui da questão. Porque a outra lá, a Bianca, ela colocou coisas ali na mesa, argumentos que nem podem ser considerados argumentos. E essa quantidade de argumentos que a Jaqueline tá dando pra vocês aqui até em demasia só prova e comprova mais isso, tá entendendo? Literalmente não tem. A grande verdade é que não existe, nunca existiu uma única possibilidade de tentarem me difamar na internet por ser um traidor, por trair a minha esposa. Ou nunca existiu e nunca vai existir pra falarem da minha esposa também. E Mas pelo também já fato fizeram isso comigo, né? e pelo fato de não existirem tais coisas, evidências pra fazerem isso, eles precisam criar algo. Alguém precisa cometer um crime e criar algo, tá entendendo? Foi o que aconteceu. E aí, rapaziada, voltando na questão da conversa que a gente tava falando, quando a Jaqueline entrou ali pra conversar com a Bianca, aí ela surtou de uma vez por todas. Ela não... A impressão que deu de imediato é que quando ela já ouviu a voz da Jaqueline, ela já entrou em parafuso. Foi isso que aconteceu. E detalhe, né? Ela tava falando assim, até parecia que por um momento ela tava, então, entendendo que foi realmente enganada, que foi realmente um fake. Então, porque ela falou, vamos processar então? Bora, vamos, é o que a gente vai fazer. O que ela vai fazer eu não sei, mas... por um momento deu pra imaginar que ela tava entendendo ali o que realmente tinha acontecido. E só que ela tava se vitimizando ali no sentido de que... Sendo cínica, tentando criar conflito, tentando jogar um contra o outro. Manipulando o público dela e tentando manipular até a gente. Ela pensou que ia até manipular a gente de algum modo. Ela achou que ela ia conseguir fazer com que eu ficasse... ela tentava me defender pra ele. E aí, quando ela falava comigo, ela me ofendia. Ela me agredia. E vice-versa, né? E me acusava pra você. E acusava ele pra mim. Ela tentava falar coisas que ela acha que eu não... Enfim, né, gente? Só que isso é impossível porque nós somos um casal de confiança plena, mútua, e a gente, assim, não deve nada pra ninguém, a gente não teme. A verdade tá com a gente, não existe possibilidade de jogar um contra o outro. Isso só existe em cenários onde o demônio tá vencendo, onde você vive uma mentira com a pessoa que tá do seu lado. Aí sim, tá vendo a importância de vocês aí que são casais também, de terem confiança plena no outro, de fazerem tudo juntos, de estarem sempre ali fazendo o melhor um pro outro? É aí que tá o ponto, ó. Entendeu? Você blinda o seu casamento, você blinda o seu relacionamento. Fica impossível, literalmente impossível. As pessoas podem tentar criar mentira. Podem criar uma novela mentirosa em cima de sua vida. Mas é mentira. E o tempo mostra o que é verdade e o que é mentira. Não adianta. Ela falou também, como que eu sabia que ele tem uma RAM? Como que eu sei que ela tem uma loja de roupa? Será que é porque na bio do meu Instagram tem lá a roupa da minha loja? Será que é porque meu marido divulga em live a minha loja? Não, olha o questionamento. Será que é porque todo mundo viu quando a gente comprou a RAM? Tem até vídeo na página da concessionária. Olha o tipo de questionamento. Gente, pelo amor de Deus, a vida é pública. Todo mundo sabe o carro que a gente anda. Tem na Growth, tem no Instagram, tem em todo lugar. Vício. Vício em sexo. O cara falou isso. O cara, o fake lá, falou isso aí pra ela também. Olha isso, irmão. Falou que gostava dela e da Carol Baldes. Olha isso, envolveu até a Carol, uma menina que... Meteram até a Carol no meio. Que não tem nada a ver com a história. Tanto ela já se posicionou tirando dela da reta também. E que não tem nada a ver. O que tem a ver de Carol são as coisas que vocês ficam fazendo aí, que também são muito desrespeitosas. Que a gente já falou sobre isso também. Sim. E vocês reflitam por um segundo como que uma coisa tão imbecil como a que fazem por aí pode afetar. Pode chegar a afetar. Pode dar respaldo pra uma pessoa maldosa criar uma mentira, que foi o que esse canalha que se passou por mim cometeu falsidade ideológica, vocês estão entendendo? E aí a gente entra no outro ponto que a Bianca ficava falando. Super, porque você tem controle sobre a live. Ela não conseguiu entender nada do que eu tava tentando explicar. Eu tava falando pra ela que o meu controle, basicamente, vai até certo ponto. E que controle sobre terceiros não dá pra ter. Ela negava isso, mas depois, no final da conversa, ela mesma disse que não tem controle sobre terceiros. Ela... É uma contradição, rapaziada. Aí, quando terminou essa conversa, eu fiquei pensando, eu acho que deve ter algum problema aí mesmo, cerebral. Porque como que pode uma pessoa ser tão contraditória assim, entende? Isso não faz sentido. Cara, eu tenho que ficar explicando toda hora que a grama é verde. Na minha live, vou explicar de novo. Eu já usei de todas as ferramentas aqui. Gente, é que vocês não sabem, mas
chegaram já na minha live milhares de pics mandando distorções ridículas que eu nunca abri na live. Outras eu abria, às vezes abria até no automático e mostrava. E as distorções sempre foram criativas, engraçadas, e tem umas que a gente só dá risada, só fica nisso e acabou. A gente sabe que é gente, é até criança que cria. A minha interação com a live é só minha, diz respeito a mim, aqui na live. Então, assim, tudo que eu podia fazer pra combater tudo aquilo que gera falta de respeito, eu fiz. O que que é? É banir nome, impossibilitar que as pessoas usem determinados nomes. É banir pessoas que vêm aqui colocando distorções que faltam com respeito. Eu já dei banho um monte de gente. Mas eles voltam. É literalmente enxugar gelo, não tem final. Não existe um ponto final nisso. Seria a mesma coisa se você falar assim pra mim, Super, você viu que estão colocando figurinha sua de edição com atriz pornô lá nos comentários do TikTok? Como que eu vou controlar isso, meu Deus do céu? Como? A gente dá risada. É o máximo que dá pra fazer. Porque de verdade, eu, particularmente, eu vejo tudo isso só como uma coisa idiota. O máximo que isso pode fazer é gerar riso. É aquela coisa constrangedora que gera risada, que você fala, nossa, até que ponto vai uma pessoa, né? A mente dela de gerar distorções assim. Então, tudo aquilo que eu posso controlar que tá diante do meu alcance aqui na live, eu controlo. Ó, pix de áudio não dá pra controlar. O máximo que eu posso fazer é abaixar o som. Só que qual que é o problema? Eu não consigo toda hora abaixar o som, porque às vezes eu tô me pronunciando, eu tô falando, e se eu for ficar abaixando o som toda hora, eu acabo perdendo também a linha do raciocínio, acaba quebrando muito o assunto no meio. Vocês estão entendendo? E não tem jeito, é ridículo pensar sobre isso, inclusive, porque tá na cara também, para as pessoas que acompanham a live diariamente, que tudo que pode ser feito aqui eu faço. O que passa aí, a gente dá risada, a galera acha engraçado e fica por isso mesmo. Todo mundo sabe que é brincadeira, que é porcariada, que não leva a nada. Tá entendendo? E aí, quando eu questionei a Bianca, eu falei, ô Bianca, então é o seguinte, você tem que tirar também os cortes que colocaram você falando de mim. Ela, eu não tenho controle sobre terceiros. Não, na verdade, foi no momento que eu perguntei isso pra ela, porque que aí É ela verdade, surtou. foi você que perguntou pra ela. Porque assim, ela falou que então ele deveria tirar do ar, pedir pra tirar os vídeos que ele estava difamando ela, Que é mentira, que acabou com a vida dela, com a imagem dela. Não, eu as respondi... pessoas estavam criticando ela pelas atitudes dela, É. que ela tomou, pelas coisas que ela falou. Ou seja, E amor, ela culpa a gente por isso. ela diz assim, eu não tenho controle sobre terceiros. Mas você tem Eu que também ter. não tenho, mas ela tem controle sobre o que ela fala, né? Ela tem controle sobre o que ela fala. Eu Rapaziada, falei isso pra quando ela. nessa live que eu me direcionei de modo pejorativo, criando qualquer tipo de distorção, coisa satânica, diretamente pra uma mulher, eu jamais faria isso. Pelo amor de Deus, isso daí seria um desrespeito diante de mim mesmo, da minha esposa, de vocês. Isso não existe. O que chega, a única coisa que chega na live são coisas que os outros criam, cara. Não existe isso. Agora, a Bianca, ela fez o contrário. Ela é quem se pronunciou, falando, fazendo aquelas brincadeiras. E eu, de modo educado, justamente por nem conhecê-la, eu nunca viria aqui tacar pedra na menina. Ela cometeu um erro e eu só vim aqui de modo sensato. O vídeo tá aí pra todo mundo ver. Eu fui mal educado. Eu tentei atingir a imagem dela como cidadã em algum momento. Eu tentei causar algum tipo de calúnia perante ela. Eu não fiz nada. Eu só falei, olha, isso foi mal educado. Foi uma mancada da parte dela. Porque foi. Foi de fato. Só que nessa altura do campeonato, qual que é a tese dela? Ela estava sendo enganada, a hipótese, né, pelo fake. Mas mesmo que ela estivesse sendo enganada, isso dá o direito dela aparecer e falar aquilo em público? Isso não faz sentido. Então ela errou, mas ela, numa cegueira, ela não tem capacidade de entender isso. E na conversa, eu liguei pra ela, rapaziada, no meio da live por isso. Porque o que eu pensei? Eu falei, bom, se ela for uma pessoa minimamente de bom senso, sensata, que tem um caráter bom, ela vai no mínimo pedir desculpas e essa conversa vai terminar, entre aspas, bem. Agora, se ela não for isso, a máscara vai cair. Pois, dito e feito, o que aconteceu na conversa? Vocês vão de convir comigo que a máscara dela caiu, não caiu? Vocês perceberam que ela foi mau caráter na conversa? Olha o jeito que ela me tratou e que ela tratou minha esposa acima de tudo. Tá entendendo? Deu pra ver, caiu. Por quê? Porque quando a pessoa tá com a mentira, ela tá com más intenções, não tem. Quando você peita ela de frente com a verdade, acaba. Acaba. Não tem o que fazer. Aí eu perguntei pra ela, e ela tava falando que então tinha que. Porque olha só, os fatos. Vai Ela- falando com eles aí que eu preciso mijar, que eu tô Tá. quase mijando nas caras. Já volto. Traz a garrafa de café pra você voltar. Eu vou lá pegar um café pra nós e já trago aqui já. E vou mijar também, peraí. Vai falando com eles aí, mano. A ordem dos fatos, né? Ela fez aquele comentário em live, sendo super desrespeitosa. Aí as pessoas criticaram ela por isso. Aí ela se ofendeu com isso. E a culpa é nossa. Então ela falou: já que ele fez isso aí, tá me expondo, eu vou expor também. Na cabeça dela, a ordem dos fatos aconteceu desse jeito. Tá? Então tudo é culpa nossa, tá, gente? Tudo é culpa nossa. Se alguém xingou, se alguém cometeu crime, tudo é culpa nossa. Se
A Argentina perdeu ontem, a culpa deve ser nossa também. E aí ela falou, então, que ele tinha que, de alguma forma, lá apagar todos os vídeos que falassem sobre ela. A gente já tinha feito isso, porque eu orientei ele a fazer isso, tá? Pra não dar mais pano pra manga, e muito menos audiência. E aí eu falei pra ela, então você consegue remover todos os vídeos de cortes que tem seu falando aquilo do meu marido? Ela falou que não, porque não tem controle sobre a internet. Eu falei, entendi. E aí, nesse momento, surtou, né, gente? Eu fui ofendida, vocês não têm noção. Cara, o autocontrole que tem que ter pra ser ofendida, xingada, ao vivo, e não retrucar. Vocês não têm noção que o controle mental que você tem que ter, a fé em Deus que você tem que ter no momento desse pra se controlar. É por isso que todo dia a gente tem que orar e pedir sabedoria. É por isso que todo dia a gente tem que pedir pra Deus dar orientação pra gente. Porque nessas horas é quando a gente fica tentado a cometer erros mesmo. Mas graças a Deus eu consegui me manter firme, posturada, que é o que eu sou. Eu não desço do salto. E acho que ficou tudo muito bem claro pra vocês, assim. Foi muito feio, muitas pessoas não conseguiram nem assistir os cortes da ligação que tem aí, porque realmente foi muito feio. É desconfortável, né? Ouvir uma pessoa falando, gritando, e falando nada com nada, e mudando de assunto o tempo todo, e tentando, ao invés de responder um questionamento, colocar outro questionamento no meio. Então, Vai falando aí, depois eu vou. a gente não precisa mais falar muito sobre isso, sobre a ligação, porque vocês já perceberam ali naquele momento que a gente tentou, de bom grado, tentar resolver de alguma forma, até aliviar o lado dela, né? Deixa eu falar, então, eu ia entrar nesse ponto. E não só piorou a situação. Eu sou um cara que eu detesto problema. Pra mim, tudo isso que gera problema é perda de tempo, é patifaria, não leva a nada, só faz mal pra todo mundo. Então eu sou um cara bem objetivo, ó. Se você quer a oportunidade de fazer um pronunciamento, de você pedir desculpa, porque eu sou assim, rapaziada. Entendam, se eu cometo um erro com uma pessoa, eu sou o primeiro lá, eu peço perdão, eu peço desculpa, você tá entendendo? A pessoa não é obrigada a me desculpar, mas eu faço a minha parte. Então, a essa altura do campeonato, o que eu tinha deduzido? Eu falei, é aquele negócio, se ela tiver um caráter minimamente bom, é óbvio, vai pedir desculpa, vai falar, ó, fui enganada, perdão, eu realmente cometi o erro ali, cometi crime difamando e tudo. Poderia ter até apaziguado aí, terminado aí, tudo isso, certo? Só que ela não me deu essa oportunidade de resolver a coisa de um jeito correto pra todo mundo. Não dá. Por isso que eu falei aqui já no começo da live que essas questões de caráter mais jurídico sobre crimes que foram cometidos terão que ser resolvidos fora da live, porque não tenho saída. Eu não tenho saída, vocês estão entendendo? Eu sou um cara que eu não gosto de nenhum jeito prejudicar a vida do próximo, mas quando uma pessoa quer me prejudicar, de todo modo e todo custo, o que sobra pra eu fazer, rapaziada? Me falem. A pessoa me prejudica, prejudica a minha esposa, eu tento ainda, mesmo tendo a faca e o queijo na mão, eu tento dar uma chance pra pessoa de se explicar, de ser minimamente sensato, e ela não colabora. Ela ainda vai lá e xinga a minha esposa, consequentemente me xingando, né? Porque se ela ofendeu a minha esposa, ela me ofendeu. Ela usou aqueles adjetivos lá totalmente pejorativos que não servem, não se qualificam. Não tem lógica usar isso contra a minha esposa nem contra mim. E tanto que a minha esposa foi precisa quando você falou que quem quer dinheiro é quem divulga bet. Isso sim se enquadra naqueles adjetivos ali que ela utilizou. Tá entendendo? Então, essas questões todas servem para as pessoas perceberem quem realmente é mau caráter nisso tudo. Vocês estão entendendo? E assim, ela pode ter sido enganada. Nossa, trágico. A pessoa às vezes tá num momento de fragilidade ali, aparece um homem, né, que vai mandar mensagem, ela fica, nossa, que legal, né, tá, tô chamando atenção, sei lá. Pode ser que ela realmente tenha sido enganada, mas isso não exclui todos os crimes que ela cometeu. Exato. Por causa disso, e nem os erros dela de antes de tudo isso. Sabe? Porque não são só erros, são crimes, tá? E crimes. você percebe que foi de vontade, porque você vê a pessoa... Como que você percebe que a pessoa, ela não tá cometendo um crime por ingenuidade? Você vê que existiu a vontade, ela foi cínica, foi desonesta várias e várias vezes, que entenderam? Tanto é que desde o início que ela recebeu as mensagens, supostamente recebeu mensagens, ela estava gravando tudo com outro celular. Por quê? Em alguma oportunidade, eu tenho tudo aqui. Então nunca teve bondade no meio de tudo isso. Sempre teve ali má fé desde o início. Não. Sempre tava juntando provas pra usar em algum momento, sem saber se era ou se não era ele. Não, entendeu? sem mencionar outro fator primordial que é, rapaziada, por que uma mulher vai atrás de sequer responder um homem casado que manda mensagem pra ela? Já começa daí. Vocês estão entendendo? Um desvio de caráter começa aí.
Até parece. Começa aí. Como Não. que uma pessoa que conversa, que tem a intenção já de conversar com alguém casado, como que essa pessoa pode exigir um respeito? E por que tá usando um celular secundário pra guardar a conversa? Isso implica, lógica, usando a lógica, tá? São hipóteses, não é acusação, mas são hipóteses cabíveis nessa lógica, de que a pessoa tem segundas intenções, não é verdade? O que vocês acham? Não fica óbvio? E outra coisa, ela parece até, eu não li, mas parece até que ela falou, né, pra esse fake aí, você é casado e não sei o que, eu não sou mulher disso daí, eu não sei. Legal da sua parte, mas assim, recebeu dinheiro pra falar profanação em live. Recebeu dinheiro que ela acreditava ser de homem casado pra falar profanação em live. E aí vem criticar, falando assim que ele manchou a imagem dela na internet porque ele deixou ela com uma imagem de mulher que conversa com homem casado e dá moral pra homem casado. O que ela fez? Não dá. Tá entendendo, gente? Tipo assim... É absurdo, né? É Cara, absurdo. A assim, gente olha, fica velho. incrédulo, a gente fica incrédulo. Mas assim, uma pessoa boa que eu sou, que já tomou um monte de nome na internet, sem ter feito merda nenhuma, que eu nunca tive canal de Sobra fazer nada. corte, nunca fiz react, nunca fiz nada. E sempre respinga, né? Em mim. Então tô aqui falando, gente, eu não fui coagida a dizer nada. Tô só aqui falando os fatos como eles realmente são pra vocês. Ela falou, né, na ligação, já que você tá sendo coagida, fala isso, tá, eu tava, No meio do pintado shopping. de arte, no meio do shopping, olhando pra ela com aquela cara de esquizo do No palhaço. meio do shopping, as pessoas passavam e Tá. faziam assim, ó, pra gente. Eu, tipo, o que vocês estão conversando? O que tá acontecendo? Nossa, No irmão. meio do shopping. Não, e eu já sentei ali no meio do shopping, tem uma roda lá pra as pessoas sentar, eu falei, vamos falar aqui mesmo. Falei pra ele, eu falei, você tem vai, certeza? vai. Vamos ligar no meio do shopping? Vamos lá fora, pelo menos. Ah, isso é no mó meio do gavio. shopping. Já vai logo ali mesmo, já no shopping, entendeu? Já todo mundo já mais vê que eu também, tenho? já acaba O com que tudo. mais que eu tenho que falar que eu esqueci aí? Tem mais alguma coisa que vocês estão perguntando que eu não tô vendo? Tá, vamos lá. Então, assim, ó. Bom, já foi aí, acho que 80. Não, acho que já foi 90% aí, né? Eu tô tentando lembrar que se teve algum outro argumento, alguma coisa que ela colocou. Eu falei assim. Uma isso coisa. é bom falar. Isso tem que falar. R$ 1.000. Nossa, mas a parte esquisita é que o cara mandou R$ 1.000 e só o Super poderia fazer porque o Super é streamer, ele é multimilionário. Só ele tem R$ 1.000. Meu O Deus! Tornado lá na academia, na Ironberg, falou pra mim que outro dia mandaram R$ 1.500 pra xingar ele na live dele. Não, peraí. O Tornados, que eu dou gank na Kik TV, vocês conhecem. Eu conheci ele pessoalmente. Um abraço, Tornados. Cara, gente boa demais, velho. Ô, o Tornados, irmão, ganhou ganhou um salário mínimo pra ser xingado. Vocês estão de brincadeira? Imagina, ô rapaziada, vocês acham que um cara não tem R$ 1.000 pra mandar pra Bianca, que, segundo aí o que tá na internet, trabalha com essas coisas aí? A galera que fica lá, uma boa parte é molecada punheteira compulsiva. Eles querem ter atenção. Então, assim, o cara, talvez, é uma hipótese, ele tenha se passado por mim justamente pra tentar conseguir um contato com a cidadã. Um contato mais íntimo E com parece ela. que queria também foto íntima. Não sei se é verdade isso. Eu posso estar Cara. falando bobagem, mas eu li em algum lugar que talvez o cara tava pedindo alguma coisa assim pra ela. Tipo, isso é desrespeito total também, sabe? É crime, é crime. A gente desrespeito, tem que crime e descobrir. desrespeito, é muito A gente grave. vai isso. descobrir quem é a pessoa que tá fazendo tudo isso. Porque, cara, é muito absurdo. Olha lá o Soldeira falando, ele queria nudes. Cara. Ah lá, tá vendo? Gente, pelo amor de Deus, que Ô, é campeão, isso, deixa eu cara? falar um negócio pra você. Provavelmente você tá assistindo essa live. Meu amigo, você é um cidadão que tem, no mínimo, oligofrenia. O ar que você respira não chega direito no seu cérebro. O oxigênio não tá chegando. Como que você tem a pachorra de fazer isso, ô companheiro? Só tem duas hipóteses pra isso. Ou você é um cara extremamente mau caráter e fez pra querer me prejudicar, ou você é um cidadão de QI totalmente subrepetício, cara. Não, isso não faz... Por que você fez isso? Você é maluco? Olha, a pessoa, eu vou dar um recado diretamente pra pessoa que fez isso. E pra todas aquelas que, no fundo, também acharam legal. No fundo, também torceram pra que fosse verdade, porque gostariam de ver ele sendo desmascarado e o nosso casamento acabando. Porque o que a gente tem de mais sagrado, no fim das contas, quando essa live é desligada e quando a gente fica junto aqui em casa, o que importa é o nosso casamento e a nossa vida real. É lógico. Não o que tá acontecendo aqui na internet, não o que vocês estão vendo na internet. A pessoa que fez isso, cara, você procura fazer algo da sua vida que preste. Deus colocou você nesse mundo pra quê? Você fazer isso. Cara, vai arrumar um serviço, vai arrumar um trabalho. Exatamente. Arruma alguma coisa de importante, de boa pra sua vida. Procura Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Porque não é possível que você tá vivendo pra isso. Gastando dinheiro pra tentar destruir a vida de outra pessoa. Olha, você falhou. Eu sinto muito aí que você não conseguiu, mas você falhou. Pra que Então, fazer nem isso? pra ser ruim você serve. Só deixa eu comentar um ponto aqui agora. Vocês, aqui sim é um ponto, ó, que a gente discute na live direto, inclusive. Rapaziada, até onde vai a liberdade das pessoas na internet? Olha que negócio... Olha que coisa ridícula. Eu aqui na live não falo que eu tento dar o máximo de liberdade pra vocês brincarem tudo, pra gente zoar. Pois é, e mesmo assim eu tenho que obter alguns mecanismos de controle, porque se eu liberar 100% mesmo, só dá problema.
Agora, olha como que o cidadão se sente no conforto de cometer um crime se passando por outra pessoa pra tirar vantagem. Vocês acham que é normal o Brasil? Vocês acham que é normal uma pessoa pensar isso? Fazer um negócio desse? Isso não faz sentido, E rapaziada. acha que não A leva galera tá nada. ficando louca com esse negócio. A galera tá ficando louca. Isso só dá mais poder pra essa porcaria desse governo aí controlar a gente mesmo. Porque olha o que os caras estão fazendo. É falsidade ideológica, é estelionato, é não sei o que lá. É tentar destruir a reputação do outro. E a Véi, gente tem que fazer o quê? A gente tem que gastar tempo, dinheiro, contratar advogado pra tentar descobrir quem é que tá fazendo isso. é ridículo. Tudo isso é ridículo Sabe? demais. Porque, Eu fiquei com vergonha alheia de olha, tudo isso. assim, gente, eu já falei diversas vezes pra ele parar com as lives. Já falei, não sei quantas vezes eu já falei isso pra ele, porque eu vejo ele cansado, eu não gosto de ver ele desse jeito. Já falei várias vezes, falei, olha, eu mostro pra ele, ó, a gente tem tanto de dinheiro, a gente ganha tanto de cada coisa. Se você quiser parar com as lives, a gente não tem problema, a gente muda aqui o nosso estilo de vida, a gente consegue viver com pouco. Não precisa você fazer live. Não precisa, para, já falei várias vezes, ele sente no coração dele que ele deve continuar. E eu, honestamente, por tudo que eu vejo as pessoas falando pra ele, agradecendo ele, do tanto que ele mudou a vida delas e tudo, eu entendo ele falar por que ele tem que continuar, porque ele tem um propósito e é divino, sabe? Então Olha, eu entendo, só que pra isso continuar, as coisas têm que mudar. é só, Sabe, só tá- uma observação. A gente tava voltando embora de Brasília, o menino me parou no aeroporto e o pai dele morreu recentemente. O cara morreu de câncer. Esse menino veio pra mim, ele tava quase que chorando. A minha esposa ficou até emocionada com o relato dele, falando sobre o pai dele. E ele disse que eu me transformei numa espécie de pai pra ele. Ele veio me agradecer do fundo do Você coração é o meu dele. segundo pai, o menino falou isso, eu chorei na hora. Pois é. Então, assim, isso aí é pra vocês verem o que que faz valer a pena tudo isso daqui, né? Essa passação de raiva, esses problemas que a gente tem de quando em quando, eles têm um significado, entende? E a gente tenta fazer o quê? Criar uma limonada espremendo esses limões aí que aparecem, né? É o que, é o que sobra pra gente fazer. Então, realmente, eu sinto no fundo do meu coração que eu preciso continuar com as lives mais um pouco ainda, só que, assim, é impossível, rapaziada, eu não ter que mudar o modo de abordar as coisas na live, porque esse país tá defasado, as pessoas estão loucas. Sério mesmo. Isso que aconteceu foi uma coisa que nem eu esperava. E olha que eu sou um cara calejado. Nada me surpreende mais. Nada me surpreende mais. A gente reage na live todo santo dia às coisas mais satânicas. Mas, cara, isso daí é de um absurdo. E olha só, eu com a minha esposa estamos tendo que nos expor aqui pra falar que a grama é verde. Nem precisava, porque isso é de uma obviedade, é claro que tudo isso é uma mentira, entendeu? Quando vocês me Lógico. viram sentado em live aqui, falando, pela segunda-feira eu tô cheio de coisa pra fazer. Quando vocês me viram em live, vocês me pedem tanto pra fazer live, de um jeito legal, e eu nunca fiz, nunca parei pra fazer. Aí agora eu tô tendo que vir aqui falar de uma coisa mó chata que nem essa, Pois é. porque querendo, não é sobre dar satisfação, é sobre esclarecer as coisas pra vocês, porque apesar de ter muita gente burra e ruim e maldosa na internet, tem muita gente boa. E as pessoas boas que estão defendendo a gente desde o começo, que estão assim, de olhos fechados, acreditando nele, vocês merecem um esclarecimento, porque Sem vocês estão dúvida. aqui firme e forte, dando a cara e orando por nós e mandando mensagem no meu Instagram, recebi várias. A maioria homens, tá? Tem poucas mulheres que vieram falar comigo, mas tem também. Desejando força e que gostam muito da gente, que estão orando por nós, que Deus vai cuidar. E isso faz valer a pena, porque exposto, a gente já tá, eu indiretamente, ele diretamente, a gente já tá na internet, a gente já vive isso, sabe? Então, é saber lidar, é tentar contornar e adaptar o necessário pra poder continuar, né? Porque eu sei que vocês não querem que o Super Xandão acabe, vocês não querem que acabe as lives, vocês querem que isso continue. Então, todo mundo precisa colaborar pra que tudo dê certo também. Pra que não acabe num determinado momento, sabe? Para que não se torne inviável e impossível de fazer acontecer, sabe? Já é tão difícil, porque assim, minha live, todo mundo sabe da minha trajetória aí na internet com as lives. Já é tão difícil, cara, você ser um streamer hoje, um streamer bom. Porque hoje, o que que são? O que que é fazer live hoje? É live de cassino, é 40, 50 mil pessoas lá, os caras faturando 1 milhão. Não tem mais esse negócio de streamer bom, de você ser valorizado por ser um bom streamer. É o contrário. Já é difícil você ser um criador de conteúdo normal, porque não tem valor. E ainda por cima, as pessoas querem, tipo, derrubar isso aí. Nunca houve nada da minha parte, nenhum tipo de cinismo e maldade da minha parte. Falam que eu sou maldoso, às vezes até por falar de terra plana, que nada a ver, isso é só uma convicção que eu tenho, baseada em estudo. As pessoas tentam sempre criar um rótulo e colocá-lo sobre mim assim, na maldade. Ah, ele faz isso porque ganha milhões. Que milhões, cara? Eu só perco, eu só perdi. Na história, já era, vocês não estão entendendo. Hoje, rapaziada, se eu conduzisse as minhas lives de um jeito como se fosse um cara maldoso só pra sugar dinheiro das pessoas, eu já estaria totalmente aposentado, já teria aposentado todas as gerações possíveis da minha família no futuro. Vocês não têm noção do que é isso aí. É o contrário. É justamente o contrário que eu tô fazendo. Eu vou na maré contrária. Cada vez que eu me exponho e falo sobre assuntos com convicção,
que me perguntam e que eu decido falar a verdade, só traz prejuízo pra mim. Não tem nada que traz de benefício nisso. E aí você tem que ouvir, que foi o que ela falou, que você ganha dinheiro tirando dinheiro de criança fazendo profanação. Pois é, olha Isso é um só. absurdo tão grande, porque chega num ponto que as pessoas não têm o que falar, não tem como agredir, né, atingir, que fala coisa desse tipo, fala que, mas os Pix que você recebe, não sei o quê, vende dinheiro de bet. Tipo assim, ninguém tá sendo coagido, obrigado a nada. As pessoas, o pouco que tem aqui que participa todos os dias, os fiéis, estão aqui porque querem, ninguém é obrigado a nada. É isso, não Sabe? tem nada sujo, nada malicioso, nada. Eu detesto esse tipo de coisa. Eu tenho nojo com esse tipo de coisa. Eu tô falando pra vocês, tá? Eu não fico falando muito quem eu sou. Inclusive agora, com essa questão de criação de TikTok e de vlogs, que a minha esposa deu a ideia, a gente tá num momento muito bom pra começar a focar nisso. Sempre me pediram, Xandão, cria um TikTok, cria vlog no YouTube. A gente vai fazer tudo isso daqui pra frente. Talvez vocês entendam melhor quem é o Alexandre, mas eu sou um cara que eu detesto problema, eu detesto coisa do demônio. Eu não gosto disso daí não, velho. Se eu tô errado, eu peço desculpa. Eu tenho meus defeitos como ser humano, como qualquer outra pessoa. E eu só tento melhorar a cada dia que passa. Agora, virou crime isso daí também. Porque a cidadã lá tem ainda a coragem de falar: é o falso cristão, é o hipócrita, ele quer pagar, ele quer vomitar moral. Não é vomitar moral, é simplesmente coerência, é contundência. Eu não posso então falar o que eu sou, o que eu busco ser para as pessoas? Virou uma coisa suja você estimular as pessoas a serem o seu melhor? E como assim, cara? Todo mundo é contaminado pelo pecado nesse mundo. A única questão é como você controla isso. Se você vai se render pro pecado ou não, se você vai lutar contra ele ou não. Só porque eu escolho, então, lutar contra tudo de ruim que tem dentro de mim, eu sou um cara ruim? A meta de vida agora das pessoas, vamos desmascarar o Xandão, vamos tentar fazer ele cair. Mas, cara, Gente, nós já estamos caídos, todos nós somos caídos nesse mundo, ninguém, ô irmão, eu não sirvo nem pra limpar a bunda do outro e o outro não serve pra limpar a minha, ninguém paga a conta de ninguém não. Não existe isso, todos nós aqui estamos no mesmo barco, vocês não se ligaram nisso ainda? É por isso que o sistema engole a gente. As pessoas, em vez de se juntar, elas tentam derrubar umas às outras. O demônio adora isso. É tanta falta de conteúdo pra atingir a gente, que eu recebo mensagens tipo a que eu postei nos stories ontem. O cara vem me chamar de burra porque eu compro bola pra dar pro meu cachorro brincar e o cachorro vai estourar a bola. Mas já é a terceira, você é burra. Outro dia vieram me criticar porque o cachorro dorme pra fora e não dentro de casa. Um Rottweiler preto desse tamanho, feito pra morar na neve. A pessoa vem xingar por causa disso. Onde já se viu largar o cachorro no frio pra fora? Cara! Gente, se você é burra, já é o terceiro saco de ração que você compra. Você não sabe que ele vai comer e cagar a ração? Tipo é assim, mesmo? É? Olha as coisas que vem usar pra mesmo? criticar a gente, sabe? Não Puxa. tem o que falar, então vão inventar. Daqui pra frente vai acontecer muito mais. Não é a primeira vez, não vai ser a última. E vai ter muito mais coisa que vão acabar inventando uma hora ou outra, porque não tem o que falar. A Entendeu? perseguição é real. Sobrou até pro Dante. Sobra sabe? pra tudo, sobra pro Dante, sobra pro Renan Play, sobrou pra Então, todo tô mundo. perguntando o que é isso do Renan Play. Gente, Eu não a gente não sabia. sabe o que ele falou exatamente, não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe que ele reagiu ao vídeo. E aí estão comentando em vários lugares sobre o Renan Play dando risada. Então é por isso que a gente tá falando. Sim, Vamos trocar, agora né? deixa eu trocar porque eu quero fazer a parte do agradecimento, porque eu acho que já foi tudo esclarecido Eu já, acho que não foi. tem, se faltou alguma coisa aí, a galera pode lembrar aí também, eu vou respondendo aqui. Bom, então só vou me despedir aqui, que eu também tô saindo, que Pode acho que se já despedir. foi, né? E, gente, um beijo pra vocês. Obrigada por todas as mensagens de carinho que vocês mandaram. Fico feliz que vocês tenham que ter me conhecido, vocês tenham me conhecido um pouquinho melhor numa situação como essa. Toda vez é assim, né? É. Não, toda vez eles têm que conhecer mais de mim mesmo, do Alexandre, que não é o que fica na internet, né? Boa parte das vezes, e mais de você, E de mas mim também. sobre essas circunstâncias aí. Numa situação dessa, mas eu acho que no fim das contas são situações como essas que mostram quem é a pessoa de verdade, né? Então, uma pena que vocês tenham me conhecido desse jeito. Tchau pra vocês, já não vou aparecer mais em live se Deus quiser. Não vou falar mais sobre esse assunto também. Já falei que o que eu tenho que resolver agora não vai ser aqui na internet mais. Mas foi aparecer aqui só pra agradecer vocês mesmo pelas mensagens de carinho que vocês tiveram, tudo que vocês me mandaram no Instagram. E é isso. Um beijão pra vocês. Agora eu quero agradecer, primeiramente, eu quero agradecer aos meus inscritos que desde o começo já falaram constantemente que tudo isso tratava de uma farsa. Eu fiquei muito feliz porque eu vi que já de início 99% das pessoas estavam comentando isso. Então a maioria é do bem, é o que eu falo sempre. Só que o bem, ele não se manifesta o tempo inteiro. Infelizmente, o que ganha mais força e mais visibilidade é o mal. Até a mídia propaga mais o mal. Vocês estão vendo que, por ser uma polêmica negativa, tem até mais pessoas na live. Infelizmente atrai, o mal atrai, mas tá tudo certo. É importante isso também. É bom que o mal atraia, porque como que o bem teria oportunidade de se expor sem holofote? Se o mal atrai o holofote, o bem vem na sequência pra mostrar o que é realmente verdade, não é? Então, tudo tá certo, tá tudo dentro aí da dinâmica da vida. Agora, eu quero agradecer a todos os meus inscritos. Muito obrigado a galera do Discord.
pô, que participaram ativamente nisso daí, comentaram nas lives aí que estavam tentando me profanar minha esposa, sempre defendendo. Por quê? Por que que isso é importante? Se vocês me defenderam e defenderam a Jaqueline do começo até o final, é porque existe um elo de confiança, mesmo sem vocês me conhecerem pessoalmente. E que vocês também estão no caminho certo, tá? Exatamente, isso daqui é um ideal, é isso que vale, isso tem valor, é isso que o dinheiro não compra, vocês estão entendendo? É isso, é disso que se trata. Segundamente, aos youtubers, não vou lembrar o nome de todos, tem vários que reagiram, mas todos os youtubers, Gorgonoid, Rômulo Marasquim, o Gustavo Lázaro, o Renan Play, entre outros, que reagiram de modo sensato, de modo lógico, pensaram acerca do que estava ali e, ainda mais, depositaram a sua fé em mim, mesmo sem me conhecer pessoalmente também. Só pelo que vem da internet, que é muito pouco, né? Mas mesmo assim, sempre percebendo que tudo que estava sendo colocado ali de mentiras era de fato mentira. Mesmo antes de eu vir aqui explicar alguma coisa. Então, muito obrigado a vocês também. Eu agradeço de coração mesmo. Vocês podem contar comigo pra qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. A gente tá aqui pra somar, pra agregar. Através dos reacts, através de divulgação de canal, através da luta pela verdade. Se eu luto pela verdade aqui, eu vou automaticamente beneficiar o outro companheiro que tá lutando pela verdade do outro lado também. Vocês estão entendendo? É daí que vem a força. É disso que o país precisa, inclusive. É disso que o país precisa, inclusive. Mas as pessoas não prestam atenção nisso. Então, agradecido aí a todos, muito obrigado, tamo junto, força e honra sempre. E de mim e da minha esposa, vocês podem sempre esperar assim, que a gente sempre pense e tome a melhor conduta possível, porque isso tá no nosso caráter, é do nosso feitio isso, entendeu? A gente não tem malícia, a gente não tem esse negócio de enganar os outros, não tem nada. Eu sou só um streamer que tenta trazer um conteúdo engraçado e de quebra falar alguma coisa que tenha valor, que agregue na vida dos outros, entendeu? Só isso. E, gente, se puderem, continue orando. Que oração tem poder e a gente precisa de proteção mesmo. Vocês estão vendo aí que são muitos ataques, que são reais. E quando começa um, vem um atrás do outro, né? Várias coisas aconteceram recentemente. Então, oração sempre é bom, né? Então, quem puder continuar orando pela gente... Sempre é importante, oração é tudo. É daí que vem agradece. a força. A construção da força vem daí. Tamo junto, muito obrigado aí a todos vocês, rapaziada. Vamos que vamos, né? Agora vamos dar sequência na live normal aqui, reagir às fraudes aí. Eu vou ler os pics que vocês mandaram, os superchats, tá? Vou ler todos eles aí, a gente continua. Hoje a live vai... a galera vai provavelmente querer ficar falando disso. Eu vou comentar sobre esse assunto ainda, só o que for realmente necessário e possível, entende? Porque, como eu falei pra vocês, outras medidas agora que escalonaram pra outro território, eu não posso nem ficar comentando na live, nem é o ideal, entendeu? A gente vai ter que tomar atitudes fora também da live, que tem a ver com outras questões. Porque realmente não tem como deixar passar isso daí assim, entendeu? E... Não deram essa oportunidade pra mim. Não deram. E outra coisa, aproveitando, os crimes que foram cometidos já estão cometidos, tudo já aconteceu, não tem como mais voltar no tempo. Então, daqui pra frente, gente, se vocês puderem evitar de falar, de criticar, de atacar, sabe? Porque isso não vai levar a nada. Isso ajuda então, também. eu como uma mulher que se respeita, que se preza, eu peço pra vocês, não ataquem ela não, sabe? Não façam isso aí mais não, porque não vai, sabe, não vai adiantar de mais nada. O que já aconteceu já foi. Não, inclusive porque assim, Entendeu? ela, independentemente do mal-estar que ela tenha causado em nós, assim, no nosso espírito com isso, eu, de verdade, do fundo do meu coração, eu sempre vou falar isso, eu desejo o melhor pra vida dela. Eu desejo o melhor pra vida do cidadão que cometeu a falsidade ideológica, de verdade. Coração, Eu só quero que vocês busquem o Criador, vocês precisam dar um rumo na vida de vocês, e dá tempo, sempre é um dia novo que você vai acordar, você tá respirando, você pode pedir desculpa e mudar de conduta, não existe isso, cara. Isso aí é louvável, todo mundo elogiaria esse tipo de atitude. Todo dia é um dia se pensar se eu devo continuar divulgando aposta ou não, se eu devo continuar falando as mentiras que eu tô falando ou não, se eu devo ir treinar ou não, se eu devo rezar ou não. Pelo amor de Deus, cara, todo dia é uma oportunidade de fazer o certo, você só tem que escolher fazer. Inclusive, eu vou orar por vocês, porque vocês estão precisando de oração, e é o que eu posso fazer por vocês, que tá dentro do possível, é isso. Então, Bora, força, galera, honra. beijo. Tamo junto aí. Show. Mandou bem aí, amor, é isso aí. Umas mensagens aqui no seu celular, depois você dá uma olhada. Vou confirmar com o Matheus, então. Pode confirmar aí, e assim que Quinta-feira, der eu já vou depois ver. do almoço. Beleza. Quinta-feira, vou fazer uma live especial pra vocês. Diretamente da RAM. Levar até uma colherzinha, né? Já vai tomando. Quinta-feira tem gravação na Growth. É, E eu não vou dormir na casa da minha mãe. é isso aí. E eu vou fazer uma livezona lá dirigindo, entendeu? Nós vai acabar com tudo, a Jaqueline ela vai ler no chat pra mim, porque, pô, não é porque eu tenho 190 de QI que eu vou ficar lá, né? Oh, caralho, essa câmera tá meio diferente. Que eu não vou ficar lá dirigindo e lendo, vai causar um acidente, né, caramba? Entendeu? Vem com o Xandão, Yahushua Hamashiach, Yahu Tsebarrote, se liga na energia. Você olha pro Xandão, você vai querer ficar do lado dos perdedores ou do Xandão? Vamos comigo, caramba, lado a lado, tá ligado? Tamo junto.